Olá pessoal, boa noite. Tô voltando aqui que não sei o que houve aqui, que caiu a internet aqui. Daisy? Ah, meu pai. Vamos lá. Vou convidar de novo. Daisy. Eu, Oi, voltou. Daisy. Caiu tudo Eu aqui. vi. Ca- Não caiu. A minha esposa estava assistindo TV ali no streaming, parou e daí agora Pagou. apagou. E agora eu tô usando a internet do celular. Não, Ele não, ele não sinais eles migrou. nunca caem. Eles só caem na hora inadequada. Não, e pior que eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que está fazendo muito frio aqui. A internet não está aguentando. Quantos Entendeu? graus tá aí? Quantos graus tá aí? Hora deve estar uns 6 graus, eu acho, por aí. Olha, que maravilha! Nossa, privilégio, não? Privilégio, É, privilégio. Eu estou com duas blusas aqui, inclusive, né? Agora está no fazendo mundo um quente, friozinho, no mundo quente como a gente vive, é um privilégio. com Mas certeza. Então, daí a gente estava falando. Uma coisa muito importante em cima que você estava falando, o Daisy, é que na grande maioria das cidades do Brasil, todos os rios foram retificados. Eles não serpenteiam mais. Eles não exata, podem ter mais vida. E exata. aumentou muito a velocidade da água nesses rios também. Eles viraram canais a céu aberto. Canais, em vez de ser canal fechado, é um canal aberto. Ele deixou de ser a função de rio, inclusive. Né? São rios mortos, né? São rios que a nossa relação, aí eu digo como país, né? A nossa relação com relação aos rios, ela é uma relação estranha, né? Que é de negação, como se eles não existissem, né? Sim, Porque em outros países as pessoas gostam de visitar, né, o rio, tem comércio próximo, as pessoas caminham próximos ao rio, né? Tem uma relação com o rio, né? Em países europeus, até nos Estados Unidos. Então, assim, e aqui a gente nega o rio. O rio é como se fosse um lugar para a gente jogar dejetos mesmo, né? Poluído. A gente vê uma cidade igual São Paulo, uma cidade rica, né? Assim, metrópole da América Latina, e os rios estão mortos, né? Os rios têm mau cheiro, não tem peixe, a pessoa não pode andar com caiaque, né? Não pode fazer nenhum tipo de esporte. Então, a gente se desconecta. Essa desconexão do ser humano em relação à natureza, ela é a raiz de todo o problema. sim. Porque nós não nos entendemos como parte da natureza, né? Como a gente conversou antes. Pensamos Uhum. que somos senhores da natureza, donos, né? Que as coisas estão todas a nosso serviço. Então, essa relação, por exemplo, os nossos ancestrais, né, os primeiros moradores do Brasil, que se sabem, né, os indígenas, que eles têm uma relação de respeito com a natureza. Sim. Eles se sentem parte e a relação com a natureza é respeitosa. E a nossa não é respeitosa. Você veja bem, a gente está falando, né, da crise, retomando, que às vezes alguém chegou agora ou perdeu a conexão também. A gente falou sobre o IPCC, sobre todo o aquecimento global, né? De como chegamos até aqui, né? Isso é um legado das gerações anteriores, também desrespeitosas, né? Com relação à natureza, e que a gente tem que ter responsabilidade do que a gente vai deixar para as gerações futuras, né? E principalmente para nós, porque antes a gente pensava assim, vai ficar para a geração futura, daqui 100 anos. Mas a gente não tem mais esse tempo, né? Agora a gente já está sentindo os efeitos. E se a emissão de CO2 na atmosfera não diminuir em 50% até 2030, não se tem nem modelo para estudar o que pode acontecer. Então, assim, aí a gente vai estar à mercê da mãe natureza irada, né? Assim, revoltosa mesmo, né? Porque aí a gente perde totalmente o controle, podendo, assim, acabar com a gente mesmo, ou então tornar nossa vida, assim, um infernal, né? Mesmo. Sim. E tem uma coisa muito importante nessa informação também, que a Terra, ela não é estática, ela é cíclica. E ela Exato. passa por eventos de mudança climática ao longo de toda a sua história. Então, tem uma teoria muito interessante que diz que nós estamos
acelerando uma mudança de era geológica da Terra. Nós Antropoceno. conseguimos É, justamente isso, justamente, é. e nós conseguimos mudar, acelerar em não sabe quanto tempo ainda, que não existe modelo para isso ainda, né? Matemático ainda para mensurar isso, mas nós conseguimos fazer essa alteração. E é uma coisa muito interessante que você falou, ô Deise, que na verdade é assim, a maior mudança que a gente começou a causar na Terra foi justamente quando a gente começou a precisar de muita energia. Perfeito. Muita energia, que A foi, escolha da eu matriz acho que energética foi decisiva para a gente chegar até aqui, exatamente. o ponto chave, crucial, na minha opinião, para isso, foi a primeira Revolução Industrial. Sim, Daí para cá, quando a gente começou a produzir em massa, produzir em grande quantidade de produto, extrair matéria-prima de forma alarmante na natureza, consumir tanto carvão vegetal, carvão mineral, petróleo, petróleo. aí realmente começou a desdenhar, vamos dizer assim, começou o negócio a desandar. Aí, E o capitalismo, ele, a escolha, né, da forma como a gente vai fazer a economia girar no mundo, porque é uma questão geopolítica, né? E veja como é complexo, Celso, porque a gente tem muitos interesses envolvidos, né? Tem questões geopolíticas, questões econômicas, de poder. Então, assim, nós temos estados que têm toda a base econômica toda baseada no carvão, toda baseada no petróleo, né? Então, assim, na verdade, a transição energética está atrasada, a gente sabe tá. disso. Né? A gente já sabe há no mínimo 30 anos que a matriz energética teria que ser alterada. Ela poderia ter sido feita de forma suave, tranquila, né? Todas as COPs vêm falando isso, os países estão né, assinando um compromisso de baixa na emissão. Só que o que acontece? A dificuldade é que quando eu paro de usar a matriz energética poluente, eu não estou em condições iguais de concorrência com os outros países. Porque, na verdade, isso tem que ser uma alteração, esse ponto de inflexão, essa mudança de rota tem que ser global. Né? E, na verdade, os países que estão à frente, os países ditos desenvolvidos, né, eles têm uma, vamos dizer assim, uma dívida histórica com relação aos países que foram expropriados e colonizados, né? Então, na verdade, teria que ter uma ajuda financeira e de modelos, inclusive, para que todos fossem num movimento só, fazendo a transição, porque não dá para trocar de uma hora para outra, justamente porque o nosso tipo de consumo, baseado no capitalismo, que é de acumulação, que é Sim. de exploração, tanto da natureza como dos humanos, o capitalismo ele explora, né? Ah, mas você é comunista? Ah, mas você é socialista? Não. Tem que ser um outro modelo intermediário que a gente vai ter que construir, que tenha respeito pela natureza e que consiga fazer que globalmente a gente exista de uma forma mais igualitária. Né? Sempre vai ter aquele que tem um pouco mais, um pouco menos. Mas nada justifica a gente ter trilhardários bilionários, né, com ideias de foguete para Marte, enquanto algumas milhares de pessoas não têm água nem comida, né? Assim, Sim. qualquer alienígena que chegar agora vai falar, gente, esse povo está completamente sem condições Concordo. de noção. A gente precisa sair da Terra, olhar para observar como a gente se comporta, tem que sair da ilha, né? Como diz se não Sim. me engano, a Saramago, para ver a ilha. Então, assim, a gente tem que ver que nós, como humanidade, a gente está falhando em termos de distribuição, né? A gente tem recursos suficientes para que todos bebam água limpa e comam, que é o mínimo. Eu não estou nem Sim. falando de moradia digna, que é a minha área, né? Não estou falando nem disso. Estou falando de comida e bebida que é primordial para que a pessoa cresça, se desenvolva e tenha o mínimo de condição de existência, né? De dignidade humana. Né? Que daí a gente vai avançando para outras esferas, você veja só. Cidadania, dignidade humana, né? Então é bem complexo, né? É, Mesmo porque, Celso, aí a gente entra nas ODS, né? todas Da Agenda as 20, ODS que você conversou na segunda. a gente entra nas ODS. Se fosse cumprido o que está na Agenda 2030 para a humanidade, Maravilha! tava maravilhoso, tava todo mundo tendo condição de ter uma vida
tranquila, se alimentando bem, educando, tendo segurança, lazer, saúde, qualidade de vida, entendeu? É disso que a gente está falando. É você ter municípios que zelem pelo seu cidadão, pelo seu munícipe. Sim, É isso sim. que é o importante. E, assim, a gente não pode esquecer que a crise ambiental, né, é porque é uma crise climática meteorológica, né? A gente está alterando com todo o sistema de funcionamento da Terra e a gente está à mercê de, assim, de coisas muito piores do que a gente tem visto. Muito. E pior de tudo do que a gente estava falando das UDS, enfim, é que existem. Por que a gente não faz, né? Então a gente tem que fazer algumas perguntas. Por que a gente, se tem todo um plano, uma UDS, se tem tudo para se fazer, tem recurso, por que a gente não faz? A gente opta por gastar trilhões em guerra, em matar, destruir algo que já existe e não edifica em outras áreas. Aí é uma questão filosófica, né, antropológica, que a gente precisa verificar. Mas uma coisa muito importante é que existe muita pobreza, muita miséria no mundo. E o efeito climático ainda tem um passo além, que é a justiça climática. Porque as pessoas mais pobres serão as mais afetadas. Porque elas moram nos locais que têm menos condições e que serão mais afetados pelos eventos climáticos extremos. Então, a gente tem mais esse complicador, né? A desigualdade ela vai ser aprofundada por causa de falta de alimento, de água, porque se num lugar onde não precisa de chuva não chove, que tem a aridez, né? Que não produz alimento, e no outro chove muito, que também não consegue produzir alimento. Sim. Não tem água potável, né? Você veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como está difícil sair da situação. Não é uma situação fácil de gerenciar, né? Tem lixo, esgoto, doenças, quer dizer. E o porquê que vai acontecer, chegar nesse ponto também, né? Então, assim... Locomoção, Deise, eles não têm como chegar na cidade ainda. Tem cidade, ilhada, está ilhado. O aeroporto deve voltar a funcionar em dezembro. O aeroporto. Custo do negacionismo é alto. É alto. Isso a gente tem que deixar muito claro. Nós não estamos querendo fazer o apocalipse, alertar de que algo horrível vai acontecer. Não, é tudo baseado em estudos científicos, de observação de longo prazo, de projeções né, de sistemas matemáticos que evidenciam que isso pode acontecer. E aí, como você também fez, acho que anteontem, sobre fiscalização e tudo. Voltando um pouco, por que as cidades elas estão com dificuldade de ter resiliência? Qual é a dificuldade de enfrentar os eventos, essa emergência climática? As cidades não foram feitas para isso, né? Então, quando elas foram sendo, como a gente falou, próximas ao rio, de uma forma predatória, não soube lidar com a água, né? Mesmo com toda a evolução que a gente tem tecnológica, de conhecimento científico, a gente já tem condições. Nós temos condições, é essa que a gente tem que deixar muito claro. Nós temos condições, recursos para fazer todas as alterações necessárias. Por que não fazemos? São escolhas. Escolhas de quem esteve antes de nós, né? E escolha atual que vai reverberar no futuro. Então é muito sério. Inclusive, quando a gente vota, a gente escolhe quem vai estar lá e quem vai fazer a proteção do meio ambiente e quem não vai fazer. Isso também é responsabilidade de cada um como indivíduo. E eu também gosto de deixar frisado. Deise, eu tenho um dado muito interessante quando você pensa nisso, é que nos últimos 10 anos, 96% dos municípios brasileiros tiveram algum problema relacionado à mudança climática. Sim. 96%. Ou passou por seca, ou chuva em excesso, calor, ou passou por calor, ou passou por deslizamento, vários problemas. Então, assim, quando você pega um país do tamanho do Brasil, onde 96% dos municípios tiveram problema, então você vê o tamanho do problema. Exato. Que realmente tem que ser tratado de uma maneira diferente do que está sendo tratada. Porque nos últimos anos, a nossa legislação ambiental vem sofrendo ataques constantes para diminuir cada vez mais as áreas de proteção. Autolicenciamentos, É uma coisa... né?
autolicenciamentos, Sim, sim. que é a pérola, né, Pérola. Eu falo o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso. Tá bom? É isso aqui. E não precisa me fiscalizar, não, que eu vou cumprir tudo que eu estou falando aqui no papel. É um absurdo uma coisa dessa. Um E o que absurdo. acontece, Celso? Essa visão é uma visão individualista, egoísta, Sim, e que nós, como grupo humano, vamos ter que superar. A gente vai ter que aprender a duras penas, né, pelo sofrimento, pela dor, não vai ser pelo amor, infelizmente. Que isso. nós vamos ter que trabalhar em espírito de colaboração, de cooperação, e que nós vamos ter que dividir responsabilidade para poder conseguir evoluir, né? Então, assim, eu estava falando, né, que as cidades sofreram. A maioria das pessoas que sofreram e sofrem com o aquecimento e tudo, são as pessoas mais pobres. Só que isso é só o começo. Haverá um momento em que todos sofrerão, Sim, independente da classe social. E sim. talvez então, e só então, quando os donos, né, do mundo estiverem tostando, sem comida e sem água, e não puderem fugir para Marte, porque Marte não estará habitável ainda, aí vai ter que ter resolução. Seria bom que isso acontecesse antes, né, de chegarmos a esse ponto, né? Mas o que que Sim. acontece? Enquanto a classe mais desfavorecida é que está sofrendo os efeitos, e depois não tem recurso para se reerguer, porque é muito difícil, quando acabou tudo, né? Seu comércio, sua casa, seu carro, você não tem nada, né? Não tem seguro de nada. Como é que você vai sair dessa situação, né? Então o Estado, né, e a iniciativa privada vai ter que trabalhar junto, mas assim, a cidade, a gente estava falando da pessoa achar que pode cuidar e cortar e desmatar, enfim, porque é dela a propriedade. Essa visão do que é meu, de que a terra, de que a natureza é minha, esse é um grande problema. Por quê? Sim, você tem o título de propriedade, né? Mas você não pode destruir aquela propriedade, porque isso repercute não só para você. Você mata nascentes, né? Você destrói a biodiversidade, você mata os animais, fica uma terra pobre, né? Então, uma terra mais fácil de uma água em velocidade levar, né? E que tanto a parte rural como as cidades, nós vivemos numa teia, né? Nós estamos todos interconectados. A ação que é feita em alguns locais, por exemplo, nesses autolicenciamentos, desmatamentos, um plantio, que é um plantio agressivo também, que usa muito veneno, né? Que desmata, que queima. Então, assim, tudo isso repercute, né? A gente acabou diminuindo os rios, né, de chuva que vem da Amazônia, tudo está interligado. Então, assim, destruiu lá não é localmente só que vai matar ali. Isso está interconectado com o país todo, com o mundo todo, todas as correntes marítimas, né? Tanto é que a gente tem poeira do Saara em Roma, né? Sim, Então, assim, sim. não Na é Amazônia, aduba a Amazônia, né? Então, assim, tem na Amazônia, poeira do Saara. exatamente. Então, aduba a Amazônia. Agora voltou a Deise. Voltou. Deu uma interrompida aí. Interrompido. Eu Agora continuei falando, voltou. eu continuei falando. Deise, tem uma informação muito interessante que eu acho que ele corrobora com tudo que a gente está falando, tá? Teve a questão do Sul ali, por exemplo, em 1941, teve uma grande enchente em Porto Alegre, Isso, tá? sim. Tá, beleza. Mas só que, olha só que interessante a informação. Nos últimos 2 anos, nós tivemos duas situações extremas de clima em Porto Alegre, tá? Então, nós tivemos Bem uma próximo. bem Bem próximo. próxima e que uma que parece que já era igual a que aconteceu em 41 e depois de menos de 2 anos tivemos outra pior que a de 41. Então isso aí vem bater de frente com a ideia de que não, em 41 teve
Isso é normal, acontece de tempo em tempo, mas olha só para você ver, demorou 80 anos basicamente para você ter uma igual e depois uma pior em menos de 2 anos. Sim, E com detalhe, Daisy, o Rio Grande do Sul, na última década, ela passou por no mínimo três grandes secas. sim, exatamente. Três grandes secas, tá? Então, você Nunca está no equilíbrio. Ou nunca é está no sem equilíbrio. nada, ou é com excesso. É. Justamente, justamente. É sempre no excesso. E outra coisa, se você pensar o que aconteceu na Índia semana passada, que Sim, chegou a 50 graus centígrados, sim. aí você tem uma ideia É, do que nos espera, inclusive com grande quantidade de avalanches por causa do derretimento da neve do Himalaia, que provocou. Quer dizer, você tá com 50 graus e de repente você está morrendo soterrado por terra. Por quê? Porque derreteu a geleira e levou tudo para baixo. Entendeu? e a gente tem um complicador, você falou do derretimento do gelo, que é o permafrost, né? Que a gente tem toneladas de CO2 que podem ser liberados para a atmosfera se tiver o derretimento realmente mais acelerado, como está tendo, né? É um desequilíbrio que vai ter reflexos em cadeia, né? Então, assim, um vai aumentando a potencialidade do outro, um efeito aumento de tornado, né, aumento do nível do mar, morte dos animais que estão no mar, porque o mar está muito aquecido, corais. É uma tragédia, né? E o que acontece? Que a gente estava falando sobre as cidades não terem resiliência, né? O planejamento urbano, as cidades elas foram se acomodando próximas aos rios, né? A gente permeabilizou tudo, né? Muita densidade humana, a gente não tratou bem a relação da cidade com a natureza. E o que acontece agora? Esse legado de uma cidade totalmente pré-mobilizada, com mobilidade ruim, mobilidade quase que 90% baseada em petróleo, né? A gente não tem um VLT elétrico, a gente não tem um transporte público de qualidade, né? E isso é importante também. Um consumo exacerbado, que também demanda energia baseada no petróleo, que é Certeza. aquilo que você acabou de falar, né? Então, nosso modo de vida atual, ele é predatório. Nós, todos, indivíduos habitantes desse tempo-espaço agora, a gente está consumindo a Terra, né? E o que ela está devolvendo é uma febre, né? Ela está adoecida de humanos. Então ela está febril. Nós estamos como se fosse um micro-organismo, né, ali contaminando a terra e ela está febril. Ela está dizendo, gente, não dá, né? Vocês têm que parar de me atacar, né? Parece que é figurativo, mas é verdade. E aí, o que a gente pode fazer agora? Olha que dificuldade. Com as cidades prontas, enormes, baseadas no petróleo, baseada na poluição, no não respeito pelos rios, né? A gente devolve sujeira para o rio, a gente devolve resíduo para os aterros. A gente consome tanta roupa que a gente tá estocando no Atacama lá. Então, assim, Exatamente. nossa forma de viver vai ter que mudar. Nós não temos mais tempo para falar assim, daqui 3 anos eu mudo. Porque isso também é o negacionismo. Não é só não acreditar em todos os estudos. É falar assim, tá, eu acredito, mas amanhã eu resolvo. Mas amanhã, então, e nós não temos mais esse tempo. E se a Não. gente esperar até 2030, nós vamos viver uma terra em chamas, né? Em chamas e alagamentos, né? Alternados, né? Sem comida, sem água. E pior, sabe que é a parte mais triste? Com grandes deslocamentos de humanos. Sim, Porque se um lugar fica inóspito, as pessoas vão se deslocar. Isso é histórico, né? sim, sim. Se não tem mais como viver aqui, então nós vamos ter assim movimentos migratórios, né? De pessoas procurando por lugar para poder. E isso vai gerar guerras. Né? Não pense que os humanos vão ficar bonzinhos quando está faltando recursos e faltando qualquer coisa que resolva a vida deles para eles sobreviverem. É agressividade. Né? Então, assim, guerras por água, por alimento, por locais que possa se habitar. E como é Sim, que a gente consegue sair disso, né? Dessa armadilha que nós mesmos e criamos. tem uma
coisa interessante, assim, Odres, que ele realmente potencializa isso. Tudo que a gente está falando aqui é que em todos os continentes do mundo estão passando por problemas devido à Todos. mudança É climática. democrático. É Não é democrático. democrático. Inclusive, eu vi uma foto bonita e chocante ao mesmo tempo essa semana na internet. Estão nascendo flores na Antártida. Exatamente. Assustadora. Tive Assustadora. quase uma parada cardíaca quando eu vi. É assustador, porque em área onde só tinha gelo há séculos, hoje está nascendo flor. Então, sabe, É isso. algo muito, E é um. muito. Os sinais, são signos, os sinais do fim dos tempos, né, Celso? Assim, e quando você falou em corrente marítima, quem dita um dos grandes ditadores mesmo do clima do mundo é a corrente marítima. Entre maridos. Porque se ela inverter, mudou tudo o Mudou clima do tudo. mundo. Mudou tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Nós estamos diretamente. Primeiro, porque a gente depende diretamente do mar para viver. Porque Exato. quem produz no oxigênio não é a Amazônia, é o mar. São as algas azuis. As algas azuis são as grandes responsáveis por existir oxigênio na Terra. Então, Então, daí começa aí. Agora, se você muda totalmente essa cadeia e você destrói tudo quanto é coral que tem no mar, que hoje está tão doente, estão os branco, corais estão estão doentes, morrendo. estão morrendo. Você tem uma ideia, né? Aquela visão, né, que a gente tem das cadeias de corais australianas do espaço é algo magnífico, né, Nós Deise? De tão vivemos no grande, paraíso, entendeu? esse planeta azul flutuante no espaço é magnífico. É Sim, que nós não somos ensinados. A educação ambiental é muito importante, Celso. sim, As pessoas, isso que a gente está falando, a gente que é estudioso do assunto, a gente sabe, mas a grande maioria não está atento. Não sabe. Ninguém consegue entender o milagre que é o planeta, ter todas as sim. condições de vida. Está exatamente no ponto certo, distante do Sol. Tem oxigênio suficiente no ponto certo. Luz do Sol Justamente, incidente no ponto certo. A justamente. água tal local, águas doces. Então, assim, é de uma perfeição, é de uma É beleza cósmica, é de uma beleza emocionante, mas você tem que parar para olhar o milagre que é existir um planeta tão perfeito e equilibrado, e nós também, porque nós somos seres inteligentes, né? Era para a gente tornar isso aqui o paraíso mesmo, né? Porque ele já é o paraíso. sim. Mas a gente poderia viver de uma forma muito mais edificante do que a gente optou por viver, né? Por Uhum. N fatores que não cabe a mim agora filosofar aqui, mas é uma coisa que a gente tem que se pensar. Por que, que ao invés de a gente viver bem, a gente briga o tempo todo, se destrói a natureza, destrói tudo, a ponto de estar num momento histórico em que a gente pode estar assistindo do alto da colina o início de uma tsunami que vai nos destruir. Na verdade, é um prenúncio. É que é muito difícil. A gente entra em negação. A psicanálise explica, né, que a gente nega aquilo que a gente tem certeza que vai acontecer, né? Sim, Mas, na verdade, sim. tudo isso que está acontecendo no mundo, como você disse, em todos os países, é democrático, país rico, país pobre. A Bavária está embaixo da água também nesse momento, Sim. né? Em lugares secos, enfim. O que a gente perde de vista é justamente isso. É que nós estamos ou acelerando um momento que seria um ciclo de calor, ou a gente está desequilibrando de tal forma que a Terra vai nos varrer do mapa e depois se restabelecer. Sim. Porque ela não depende da gente. A gente é que depende dela estar saudável para a gente viver nela, né? Mas o que acontece? Quem é que tem poder de mudar o futuro, né? Porque nós, na verdade, nós vamos ter que mudar, fazer uma projeção de futuro otimista. Porque o pessimista é isso. Uhum. É um aquecimento progressivo, que não pode chegar a 1,5, acima das medidas feitas entre 1850 e 1900, né? Que é pré-industrial. E essa projeção crescente, ela, infelizmente, ela nos coloca em risco, né? De uma vida saudável, com qualidade de vida, enfim. E como a gente está assentado em cidades, como é que a gente vai fazer essa mudança?
Então a gente tem várias opções, né? A gente não tem mais como barrar a crise. A gente não tem como falar assim, agora, a partir de hoje, não emite mais nenhum CO2 e acabou. Mesmo que a gente faça isso, ainda assim, as consequências de ajuste ainda levarão um tempo. Então, nós não temos mais como interromper a crise. Isso é uma coisa que deixa muito clara. Não existe interromper, desligar o interruptor da crise. Ela já se instalou. O que a gente emitiu de CO2 já desequilibrou, né? Sim. Mesmo que a gente pare zero agora, ainda tem repercussão. Como é que a gente vai viver nas cidades e no mundo? Como que nós vamos conseguir sobreviver no mundo agora que vai ser hostil à nossa existência, né? Então, nas cidades, quanto maior, os desafios são maiores, né? As capitais, cidades muito populosas, muito maior. Mas a gente vai ter que se reconectar com a natureza, com o ritmo da natureza, quer goste ou não. Então, Sim. assim, eu não gosto, não tem problema, vou ter que fazer do mesmo jeito, porque não há outro caminho, né? Então a gente vai ter que fazer as cidades, tornar as cidades esponja, né? Não sei se você já ouviu falar sobre o termo cidade esponja, que é a cidade que absorve Sim. o alagamento, né? Uhum. Então, nós não vamos poder deixar essa água correr desse jeito que está com velocidade, porque ela faz um estrago horroroso, mata as pessoas, né? Sim. Destrói toda a infraestrutura urbana, porque igual, voltando no caso do Rio Grande do Sul, que é emblemático e recente, não foram só casas de pessoas que foram, como você Não. disse, todo o transporte foi comprometido, né? E isso a longo prazo. Então, assim, não é algo que vai, dentro de um mês, se normalizar. Não. Existem áreas que não serão mais cultiváveis no Rio Grande do Sul, que ficaram E na pedra, áreas. levaram Muitas, todo o solo embora. Acabou com o muitas áreas. valor das áreas. Então, assim, a gente vai ter que reaprender a morar em cidades, né? Só que aí o que que a gente depende? A gente depende do planejamento urbano, a gente depende que o Estado, que os municípios, né? Que o país tenha empenho em fazer isso. E quem muda isso somos nós, indivíduos. A gente vai ter que estar organizado. Porque a nossa pressão parece que não, mas ela funciona. Somos nós, indivíduos, que temos que nos organizar e pressionar. Se eu não consumo da empresa que polui, se eu não consumo da empresa que não está fazendo o trabalho dela de reflorestamento, de cuidado, ela vai se adequar porque ela precisa vender. Né? Aquele que não protege a natureza, que quer se candidatar, eu não voto nele, ele vai ter que. Então, são essas alterações de comportamento individuais que, a longo prazo, pode nos dar um alívio, de certa forma. E pressionar os governos para a mudança de matriz energética e mudança no planejamento urbano, porque não dá para fazer alteração em 4 anos, em 8 anos. São projetos de longo prazo. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou transformar uma cidade como São Paulo, como a gente reside no estado de São Paulo, a gente vai falar né, de São Paulo. Como é que a gente vai transformar uma cidade como São Paulo numa cidade esponja, por exemplo? Ela é puro concreto. Quando você chega de avião, você vê pontualmente o verde. O resto é concreto. Né? Então, quer dizer, Climática que a gente está enfrentando. voltou. Vol- Eu vou te Voltou. contando, porque eu não percebi, eu fui indo. E aí, o que acontece? Você veja como que é o desafio. Uma cidade como São Paulo, se pensar no tanto de coisa que tem que fazer para transformar ela em uma cidade resiliente e que seja capaz de suportar a pressão da crise climática que está vindo. Só que, por outro lado, o que nós temos que pensar é que, e se não fizermos nada? Sim. Que tamanho vai ser o prejuízo? Então, as pessoas que estão no comando, elas têm que fazer esse cálculo. O que é mais custoso? O que é mais caro? Né? É fazer todo um plano de mitigação e adaptação das cidades a longo prazo, ou aguardar o evento extremo que vai vir, vai chegar, e aí sim contabilizar quantos mortos, quantos feridos, quantos desabrigados, a tragédia humana, que é perder tudo, né? Sim. E tudo que isso
isso repercute, né? Então, assim, é muito complexo realmente mudar, mas nós não temos opção. Agora não é mais uma opção para daqui a uma década, é para agora, né? E aí a gente tem vários modelos no mundo, né? Na China, nós temos modelo na Holanda, que é um país que tem 24%, 30% do território abaixo do nível do mar, que usa diques, bombeamento, monitoramento, enfim, existem tecnologias distribuídas no mundo como modelo para que a gente use também, né? Na Austrália também a gente tem bastante esses trabalhos vamos dizer assim, urbanismo, né? Que estão se preparando, é um design que está preparado para o risco hidrológico, né? Porque, por exemplo, na Holanda, existem equipamentos que são feitos e não são só para os momentos de alagamento. Eles, por exemplo, uma quadra, ela está no meio de uma praça e ela é mais rebaixada em relação ao nível da praça. Todo o desnível e toda a água que vem, ela vai correr para ali. E ela é pintada de azul, por exemplo. Ali sinaliza que ela ela funciona como uma quadra, mas na chuva ela vai alagar. E ela é feita para, né? E aí ela vai vagarosamente drenar e não vai destruir nada, porque ela é feita para aquilo, né? Então, só que você vê, são coisas que aparentemente não são nem caras, né, para você pensar num estado, numa cidade para fazer. Só que precisa ter vontade política, né? Sim. Precisa estar comprometido com. Tem duas coisas importantes aí, que tudo que você falou, assim, existe uma vontade política que infelizmente não está plena ainda, como deveria. Isso é visível, porque realmente existe também nisso tudo uma grande vontade de ganhar dinheiro. Interesses econômicos. Interesse econômico. O interesse econômico. Vai gastar o dinheiro dele aonde? Em que mundo? Não vai sobrar mundo para gastar. Ele infelizmente, o bem pessoal não deveria estar acima do bem comum. Exato. Na sociedade. Mas muitas vezes ele está. Quer ver um exemplo? Vou falar para você de um exemplo disso. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, que na minha singela opinião, como engenheiro ambiental, é o maior patrimônio que esse país tem. Não existe nada que se compara a isso, a você ter a maior biodiversidade do mundo. Imagina o risco que é ter isso. Imagina o risco que é ter isso no momento de crise, onde esses recursos estarão acabando. Justamente. Daí você pega, tá? Uma pequena, mínima, micro parcela da população, que são latifundiários, e eles vão e devastam o nosso cerrado, devastam nossa Amazônia, com um discurso que é para alimentar o mundo. É um equívoco, né? Só enriquecem alguns. Você entendeu? E daí, esse efeito dominó de você desmatar, por exemplo, o Cerrado, que tem 75% das grandes bacias hidrográficas do Brasil, nasce no Cerrado. Daí você tem a Amazônia, que tem um poder climático de alterar todo o clima do mundo. Nós não estamos falando... Ele tem um poder climático absurdo de alterar, e daí você vai em detrimento à maior parte da população brasileira, uma pequena minoria que vai ficar cada vez mais rica com esse desmatamento, e você vai lá e permite que isso aconteça. Para começar, tem o permitir que isso aconteça. Entendeu? Permissão, né, Celso? Porque, na verdade, o dinheiro, ele compra muitas coisas. Justamente. Infelizmente, compra pessoas também. E aí, como eles estão muito fortalecidos, não só eles, como os donos do petróleo, todos eles criam lobbies. Esses lobbies, eles mandam, né, nas nossas casas legislativas, né? Então, esses lobbies é que movimentam. Então, veneno, desmatamento,
toda essa permissividade ela é comprada, né? Mas como a população ela não gosta de discutir política, político partidária, sinceramente, há um tempo eu tenho evitado, por conta desse, né, radicalismo. Mas a política, todo mundo tem que conhecer e discutir. A Tem, política, ela permeia toda a nossa vida, todas as decisões que nos afetam, né? Então, é pouca inteligência, né? É pouco inteligente aquele que se afasta da política, como sim, entendimento de um sistema que repercute em todas as esferas da vida dele, né? com Ah, mas certeza. você não pode se expor, você é uma pessoa autônoma. Eu não estou me expondo, Não, né? Então, assim, eu tô falando do posicionamento que eu tenho, que em relação ao que eu conheço, ao que eu estudei, e que realmente importa, né? Não é para cá ou para lá, direita ou esquerda. É esse equívoco, né, que a pessoa tem de achar que ela tem que escolher um lado, e não importa o que aquele lado faça, tá ok, né? A pessoa sim, não quer pensar com a própria cabeça, não quer ler, não quer se informar, quer só informações rápidas, né? A pessoa não tem profundidade na leitura. E isso é um problema sério nosso, porque aí a pessoa acredita em qualquer coisa, em fake news, enfim, né? Tudo isso. E a grande problema que a gente tem no nosso país é justamente isso. Veja a PEC, né? Das praias. Então, assim, absurdo. o Brasil é como se o Brasil estivesse sendo leiloado, né? Tivesse numa feira sendo leiloado. Cada um quer um recorte dele, né? E pronto, né? E o risco maior, veja que por enquanto ainda se segue um rito, né? Um rito meio estranho, né? Mas vai, né? Vai pelo legislativo e tal. No momento de crise, onde os países estiverem com perigo de morte iminente e tiverem que sair correndo, enfim, a soberania do país, porque olha o tamanho da nossa fronteira, né? Então, Sim, assim, nós somos um país continental, né? Então, assim, é muito complexo, porque a gente tem os biomas muito diversos um do outro, todos muito ricos, né? Só que no Rio Grande do Sul mesmo teve um desmatamento muito grande, que também sim, não, ele não evitaria, é bom dizer, né? O desmatamento não evitaria a tragédia, mas diminuiria os efeitos. Então, assim, a gente tem que minimizar, a gente tem que tentar ter o menor prejuízo possível, porque o prejuízo vai existir, né? Infelizmente, a partir de agora, tudo que se tem de estudo e de aquecimento, enfim, é que os eventos eles serão mais frequentes e mais fortes, né? sim. Então, como é que a gente minimiza isso, né? Primeiro tem que parar de cortar, a gente tem que começar a reflorestar, Uhum. porque só parar de cortar também não resolve, a gente vai Não, ter que fazer todo o plantio nas nascentes, no curso do rio, porque isso também evitaria um curso de água mais rápido, né? Que devasta tudo. E outra coisa, né, Celso? Esses estudos não é só um ou outro técnico, seriam grupos multidisciplinares, né? A gente precisa agora de grupos de estudo e de trabalho que tenham vários profissionais de várias áreas, porque agora realmente a gente vai precisar de todo mundo empenhado para mudar. Nós não temos mais tempo. O relógio nosso já despertou, né? E é assim, é isso. Eu fico preocupada por um lado, mas otimista também. Porque como os alertas agora estão sendo. Como elevou o tom, né? uhum. E os países ricos também estão sentindo na pele. Quem Sim, sabe isso faça ter um pouco de consciência, né? Um olhar para que seja feita o que é necessário para a gente não sofrer tanto, né? sim. Porque infelizmente a gente vai sofrer, mas que a gente não sofra tanto, né? E tem um negócio interessante lá do Sul, que é muito importante pautar. Foi um dos estados que mais revogou leis ambientais nos últimos anos para favorecer principalmente a agricultura, tá? Teve uma revogação constante de lei. Tem outra coisa muito importante também, que é o seguinte: aquilo dali que aconteceu no Sul é uma das provas de que realmente nós temos que mudar muita coisa por causa da mudança climática. Teve um volume de 800 milímetros de chuva. Sim. 800 milímetros de chuva é uma coisa absurda. Absurda. É assim, Absurda. absurdo. Não tem um projeto de drenagem. Eu Que estou dê falando que eu trabalho com isso. sim, Não tem um projeto que você trabalhe de drenagem
que você incorpore 800 milímetros de chuva. Sim. Não, não tem. O rio teve lugar que chegou, o Daisy, a 12 metros de altura. 12 metros de altura na cidade. A cidade de Estrela, lá no Rio Grande do Sul, teve um bairro que foi íntegro varrido. Varrido. Ele não existe mais. Ele não existe Nem mais. pode ser feito de novo lá, porque tem o risco de ser. Já é alguém que está sendo desalojado. Quer dizer, E outra coisa muito importante, tá, gente, que é importante falar, é o seguinte: lá, a Lagoa dos Patos, que contorna ali Porto Alegre, quem já foi lá, viu de cima, chegando lá, eu já tive a oportunidade, ela teve uma mudança ao longo dos anos. Por exemplo, o estádio Beira-Rio, ele é construído em cima de um aterro, de uma área aterrada da Lagoa dos Patos. Então você diminuiu, você estreitou a lagoa. isso. E nós temos um problema que aproximadamente 75% dos rios do Rio Grande do Sul desagam dentro da Lagoa dos Patos. E nós temos só um vertedouro para o mar. Exatamente. Então, o que aconteceu? A chuva que caiu em Porto Alegre nem foi tanta. O problema foi o volume que veio do Taquari e de outros rios, que chegou ali e não tinha para onde sair a água. Não tinha para onde? Do Guaíba, isso, o Guaíba. Então, você pega ali naquela região, e daí o que aconteceu? Começou a entrar para dentro de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, e esses lugares começaram a encher de água porque não teve vazão de tanta água. E eu escutei uma frase fantástica de um vereador de uma cidade lá que foi afetada, que ele falou que o grande problema que houve foi as árvores que tinham na beira do rio. Porque as árvores. Você viu? Você chegou a ver isso? Vi. Que as árvores estavam. Não deveria ter árvore lá, que não iria acontecer grande parte do que aconteceu, do desmoronamento. É uma ignorância em relação ao que acontece, ao que existe, né? É uma negação do óbvio, né? E você veja, Celso, que tudo está ligado à água, né? Nós humanos, a natureza, né? Dizem que a gente começou na água, né? Os estudos comprovam que a primeira vida foi na água. A gente depende da água para viver, né? E a crise climática ela está muito ligada, se não totalmente, à água, aos ciclos da água. Então, é muito sério porque, você veja, ou é seca extrema, ou é um volume grande, porque as chuvas que caíram lá foi num curto espaço de tempo, não teve tempo para drenagem. Não? Então, baseado nesse modelo de que a gente pode ter, né, no futuro, chuvas de grande volume, né, daí para mais, num curto espaço de tempo, então a forma como as cidades estão ligadas aos rios, bacias hidrográficas, ventos, toda a parte climática tem que ter um estudo assim holístico, global, né, de como funciona. E já começar a fazer adaptações. Por exemplo, com esse evento que aconteceu no Sul, já dá para saber onde dá para mexer, né? Não. O que tem que fazer para enfrentar uma crise dessa de novo? Porque ela pode acontecer dessa de magnitude ou até maior. Sim. E aí, o que pode acontecer? Por exemplo, na Bahia teve, né? No litoral norte de São Paulo teve. Em São Paulo teve várias tempestades ano passado. A gente teve uma seca extrema na Amazônia, com o Rio Negro lá, chegando quase né, no limite mínimo. Então, assim, a gente se for observar mesmo, fazer o estudo dos últimos 5 anos, a gente fica extremamente assustado, porque o tom está subindo, né? Não está sendo mais tão suave, né? Isso quando a gente vê no país e no mundo todo, né? E o que acontece? Precisa de recursos para poder conseguir mudar uma cidade para que ela se torne resiliente, né? Como é que a gente faz, que o Rui falou? Ah, sim. Então, porque se você nega que o evento existe, aí você não dá manutenção no sistema, você não faz mais nada que precisa fazer para melhorar a drenagem, porque você está negando que isso vai acontecer, até que acontece, né? Grandes incêndios também estão, né? A diminuição de geleiras, como você falou, as correntes. Então, assim, todo o ciclo da água está em risco, né? Só que a gente não pode esquecer que nós não vivemos sem água. E aí, como que a gente vai ter que fazer?
O movimento é de restabelecer, regenerar as cidades, né, e conectar ao ritmo da natureza. Então, é a minha opinião, né, aí estou falando como uma opinião, há opiniões diversas, né, é que nós vamos ter que tornar as cidades mais sustentáveis, mais inteligentes. Não tenho Só que dúvida como é que disso. esse modelo que nós temos não funciona mais? Não? Então, como é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tornar a cidade mais verde, mais permeável, tudo o que ela já era no início, né? Mudar a matriz energética urgentemente para ontem, né? Fazer a transição urgente. O nosso país ele é rico para conseguir gerar isso. A gente tem recursos, né? A gente tem água, a gente tem vento, a gente tem sol pleno, né? Porque tem países que não tem sol pleno, né? Países que estão mais próximo à calota, né? Sim. Então, mudar o paradigma, não só da relação nossa com a cidade, mas o modelo de como nós vivemos, na nossa pegada no mundo. A gente tem que começar a pegar leve. Com Então, certeza. alterar consumo, a gente tem que alterar consumo. E outra coisa, voltando na água que me lembrei agora, antes que passe, né? O que acontece? A pessoa fala, não, vamos economizar água. Isso é muito interessante. É. Aí a pessoa toma banho rápido, fecha a torneira, escova o dente, né? Enfim, muda os hábitos. Só que a gente não pode esquecer que a agricultura pecuária usa muita água. 65%, E que a indústria usa muita água. viu? E, 65% do consumo humano é para agricultura e pecuária. então, não estou dizendo que é para a gente parar de fazer o que eu faço também, que é economizar água, não ficar lá molhando calçada, enfim. Individualmente é importante, mas nós temos que cobrar a eficiência também dos grandes consumidores de água. Sim. E depois devolvem a água poluída para os rios, seja com veneno, seja com resíduo industrial, sem tratamento, né? Então, o sistema de tratamento também, o sistema de tratamento de esgoto e água também, a gente tem, infelizmente, uma grande parte da população que não tem nem saneamento básico. Então, assim, nós temos muito a superar, né? Como nação, como desenvolvimento urbano, como cidade, como cidadão. Porque a cidadania é isso, é ter acesso a uma vida plena. Quem tem acesso a uma vida plena? Quem tem acesso ao mundo pleno, né? De funcionamento. O preço tem sido pago pela grande maioria da população, que nem polui tanto, né? Porque os jatinhos particulares, né? Todo o transporte da globalização. Quer dizer, olha como o que a gente está conversando tem uma repercussão e uma reverberação profunda em todos os hábitos das construções de elites econômicas que nunca olham para a base da pirâmide, né? Sim. Vivem plenas num mundo à parte, numa bolha, né? Vivendo como se não houvesse amanhã, só que o preço é pago por todo o resto, né? Deise, nós vivemos num país onde tem pessoas que ainda têm cacimba para tirar água. Nós vivemos num país onde tem chafariz na praça central da igreja, da cidade, onde as pessoas vão coletar água e depois, à tarde, tiram a torneira que todo mundo já tirou a sua cota. Nós moramos num... Eu estou falando que eu tenho um grande amigo, inclusive, que vive assistindo nossas lives, que mora em Itambé. Eu consegui fazer um projeto com ele lá, em Itambé, lá em Pernambuco, que lá ainda tem o chafariz, que tem horário para pegar a água na praça. Somente a rua central da cidade tem coleta de esgoto. Onde, nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma mudança total de paradigma para levar qualidade de vida para todos. Porque inclusive eu participei de uma palestra semana passada com o pessoal da OAB, lá de Santa Amaro, de São Paulo, e uma das primeiras coisas que eu falei para eles com relação à crise climática é que São Paulo é inviável. São Paulo é inviável, é totalmente inviável. É inviável você ter 15 milhões de pessoas numa grande São Paulo, dependendo de tudo vindo de fora. É inviável. É totalmente. Se você pensar isso em modelo de comunidade para enfrentar crise
climática, você morreu. Você está fadado ao fracasso. Eu concordo totalmente com você. Ou você muda esse sistema que está empregado hoje, o Daisy, ou então nós estamos fadados ao fracasso. Essa é colapso total. Porque depois, também, como a gente viu no Sul, quando são ondas, né? Então, primeiro colapsa, alaga tudo, você não tem mobilidade. Depois falta comida e água. E depois vem a segurança. Sim. Porque aí, às vezes, você aproveita da situação e aí vira o caos. Então, a cidade colapsa, né? E são condições, muita gente vive em condições subhumanas, né? Sim. No mundo, em condições subhumanas. As pessoas não têm água potável. Na África, estão usando um pozinho que foi criado pela NASA para poder despoluir a água, porque a água é suja, barrenta, né? Sim. Não tem água. Sim. As pessoas vivem em condições assim deploráveis, né? E a gente que tem um pouco de consciência e um pouco de humanidade, a gente não, é o que eu sempre digo, né? O que me move hoje em dia é o que me resta de humanidade, né? Aquele que não enxerga o outro mais como igual a ele, que deveria ter no mínimo as condições que eu tenho de conforto, que não consegue ver mais no outro um outro humano que merece respeito, merece beber água e comer comida e ter um teto, né? Que trata como um lixo humano, aquele que perdeu a humanidade, né? Então, assim, o que me move hoje, por que eu ganho meu tempo, não é perco, né? Por que eu ganho meu tempo falando de sustentabilidade, falando de tudo isso? É porque me resta a humanidade, entendeu? Ainda me resta a humanidade. E é por isso que eu ainda tenho que falar ainda, né? Por isso que eu tenho Sim. que mostrar e tentar espalhar um pouco de semente, Celso, de ideias, para que mais pessoas Sim. estejam conversando sobre isso, buscando informações em fontes seguras sobre isso Sim. e tentando buscar mais gente para criar um movimento mesmo, né? Porque eu ainda acredito que dá tempo do movimento fazer a mudança, a alteração. Eu sei que eu posso estar um pouco otimista demais, Não, né? não, mas Mas não, eu, não. mas eu tenho esse otimismo. Eu vou E falar que. por. Posso Uhum, falar por ti, tá? uhum, Pelo seguinte, o grande objetivo de quando eu iniciei essas lives, que já foram mais de 60 lives até agora, desde o sim, começo que a gente começou isso aqui, uhum, para isso, foi para levar essa informação de sustentabilidade, de mudança de paradigma para as pessoas. E daí quando eu vejo pela primeira vez na história uma presidente mulher ganhar no México, uma cientista climática, eu perfeito. falo, opa, calma aí, tem mudança. Tá mudando, tá mudando. Mudando. Você pega um país igual o México, que tem uma cidade tão complexa como Sim, é a cidade do México, perfeito. é, que, que é tão complexo, ela é totalmente espalhada, ela é muito maior que São Paulo em território, e é um aglomerado de pessoas e que, inclusive, estão passando por problema de seca, Sim, de falta de água, nesse é, momento lá. E quando você pega que o México conseguiu mudar e elegeu uma feminista e cientista climática, você fala assim, opa, calma aí, a gente é tem por que possível. lutar. Nós temos por que lutar, Deise. Temos. Temos. E como é que a gente faz isso? Educação ambiental. Então, E, assim, nós, né, semeadores, né, eu me considero uma semeadora, sei que você também é, nós semeadores, né? Então, a gente se informa, se abastece, cria um estofo de informação, fala para as pessoas, espalha o que é possível, né? E tenta fazer com que as novas gerações já venham com uma visão diferente, sim, né? Que é uma visão que não é de colonização, de depredação, de não. usos exacerbados. Por exemplo, a construção civil é altamente poluente, né? O cimento é altamente poluente, os resíduos. Eu trabalho numa área altamente poluente e eu tenho plena consciência disso, diferentemente de 80% dos meus colegas. Por quê? Porque se eu foco só no meu progresso pessoal, na minha poupança, né, que só eu vou guardar, só para mim, só para mim. Estou tentando ler o que mandou aqui o É, texto. E aí, se eu estou
focado só em mim, eu não vejo nada além de mim, aí eu vou consumir tudo que eu puder, eu vou acumular tudo que eu puder, né? Então aí, na verdade, eu não estou vivendo uma vida plena. A vida plena, ela é em comunidade, Sim. né? É Ah, grande. a terra às vezes não está preparada para receber. Então, mas tem a terra que está seca e recebe a semente, e depois mais para frente ela recebe água e É, brota. é, Aquilo, então, porque às vezes você realmente tem razão. Às vezes, na hora que você joga a informação, a pessoa até te acha chata. Tem o eco chato, né? Tem o vulgo eco chato. Então, assim, quando eu percebo que tem espaço, eu vou falando suavemente. E não com ar ditatorial, professoral, nada. Porque eu não sou professora, né? Eu não sou especialista, eu não sou cientista. Eu sou uma estudiosa, uma buscadora. E buscando, eu também quero semear, né? Tem o coletor, né? Tem os nossos antepassados que eram os coletores, caçadores, e eu sou a buscadora, semeadora agora. inclusive, uma coisa interessante, tá? Quem está falando aqui é o Rodrigo, Sim. que é arquiteto também, Ah, tá? sim. E É, ele, ele é uma pessoa fantástica, tá bom? Inclusive, percebi pela fala dele eu que deve estou ser mesmo. todo dia com ele, inclusive, tá? Ele tá dentro do escritório nosso também agora, Bacana. estamos fazendo um trabalho conjunto com ele lá. Ele é uma pessoa fantástica. E uma coisa importante, o Deise, sabe? Eu vou falar um negócio para você, de tudo que você está falando. A Deise, ela mora em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade que assim, eu tenho como alguns modelos com relação a meio ambiente. Primeiro que São José do Rio Preto tem implantado o CIGOR e o PGRCC no município para resíduo da construção civil, que isso é fantástico. Fantástico. Aí, São José do Rio Preto é uma das cidades que mais plantam árvore em arborização urbana no Brasil, todo ano. Eles estão plantando de uma forma absurda. Inclusive, eu já tive a oportunidade de licenciar 8 empreendimentos lá lá na, lá em São José do Rio Preto, condomínios, onde foram doados para o município mais de 15 mil árvores que foram todas utilizadas na arborização urbana. E, e, e eles fazem um trabalho magnífico. Eles têm um lago lindo na cidade, que esse lago é tratado com o maior carinho pelo município. Sim. É uma cidade limpa, limpa. Eu tive, já andei em vários bairros, já conheci vários bairros lá, Sim, uma e cidade organizada. organizada, muito organizada. Então, assim, é uma cidade que realmente, inclusive, eu já levei ela como modelo para o nosso município seguir algumas coisas de lá. Sim, Porque a cidade é realmente, é uma cidade que eu gosto muito, viu, Lê? sim. Adoro ir aí, É bonita, adoro, bonita, só é quente, mas o resto é bom. mas é muito bonita. É uma cidade realmente que vale a pena conhecer. Está crescendo, e não só crescendo, ela está se desenvolvendo, né? Porque eu falo, não pode só crescer, tem que desenvolver. É uma cidade muito acolhedora, é uma cidade que realmente tem IDH alto. E uma coisa Sim, interessante que eu lembrei também sobre os semeadores, sobre os buscadores semeadores, né? É que é o trabalho voluntário. Então, assim, tem o meu trabalho, no qual, né, eu tenho que trabalhar em remuneração, e tem todo o 30% do meu tempo que eu uso para trabalho voluntário. Então, eu vou tentar fazer uma praça, que é uma área permeável, uhum, buscar enviar projetos para fazer parques. Talvez eu nem veja pronto, mas sim, estou fazendo para os outros, porque eu entendi que eu recebi o mundo, e nem sempre o mundo está bonito, mas eu quero deixar o mundo melhor para os outros. certeza. Então, o semeador, ele não pensa só em si. Ele, não, ele planta a árvore, não é para a sombra fazer para ele. Não, É para existir sombra para quem vem depois, né? Então, se todo mundo pensasse dessa forma, todo mundo teria sombra, todo mundo teria água limpa, né? Porque eu estou pensando em mim, mas no outro que vai usar também. E isso muda toda a perspectiva de uma existência, né? A gente, Celso, na melhor das hipóteses, vai viver 100 anos, né? é, Da melhor das é isso hipóteses, aí. né? A média não é essa, a média é outra, mas assim, digamos que sejamos muito longevos, né? Enfim. Sim, sim. É uma existência muito pequena em relação ao planeta, a tudo que nos cerca, enfim, né? Então, e nós não precisamos de acúmulo
para 5 gerações. Esse é o modelo de paradigma também que tem que ter. Nós não precisamos de acúmulo para 10 gerações. Esse acúmulo, da forma como o capitalismo propõe, que pouquíssimas pessoas possam viver como milionários, bilionários, enfim, em detrimento de exploração de uma grande quantidade de pessoas que vivem em condições subhumanas, isso eu gosto de deixar muito claro. Essa é a raiz do nosso problema. Sim. Quando a gente enxerga isso, a gente para de endeusar, né? de achar que isso é bonito. Não é bonito. Não é bonito. Né? Nós víssemos um grupo de macacos ou qualquer outros animais que estivessem cercando os alimentos para meia dúzia, enquanto centenas morressem, o que a gente acharia? Né? E nós fazemos isso todos os dias. Todo santo dia, pessoas morrem de fome, de inanição, porque nós não conseguimos ainda aprender a manejar os recursos que estão disponíveis para a nossa existência curta, de no máximo de 100 anos. Sim. Né? Sim. Por isso que eu concordo totalmente com o pensamento do Mujica. O Mujica, para mim, é um modelo de pensamento social. Ele fala, para que eu vou acumular? Sendo que quando eu acumulo, eu crio manutenção na minha vida. Eu perco tempo acumulando. Cada tempo que eu perco acumulando alguma coisa, eu poderia estar fazendo uma coisa muito melhor, por estar vivendo. Eu podia estar vivendo, e eu não estou. Eu estou acumulando. E o direito à dignidade humana, de não negociar, não está negociando sobrevivência, mas existência plena, vivência plena, porque viver plenamente é isso, ter dignidade para poder fazer escolhas, né? E não viver de migalhas, de solidariedade. Sim. Né? Então, é essa visão que me move, né, nessa busca. Porque se eu penso o planeta como algo que é de todos, né, se eu paro de ter essa coisa da fronteira, isso vai continuar existindo, ninguém vai tirar nada. É para que isso não seja barreira, para que os humanos consigam viver com dignidade, né? Mas parece tão simples, mas é muito difícil por quê? Porque o modelo que foi criado e é alimentado e é reforçado é da acumulação. Sim. É da propriedade privada acima de tudo, né? Então, assim, é complexo porque para a gente superar isso, tem que mudar toda uma estruturação da pessoa, né? Uma abertura de mente mesmo, né? Eu vou falar um negócio, Deise. Eu estava conversando com um rapaz ontem de uma empresa de postos artesianos. Eu tenho uma conclusão minha que é o seguinte: nós vivemos uma idade média no Brasil, uma idade média moderna. É tão idade média que a nossa política ela vive de bancadas, bancadas da bala, bancada da Bíblia, bancada do gado rural, bancada. Isso daí é coisa de coronel. Isso aí é época do coronel, coronelismo. Nós não superamos ainda. Nós estamos presos naquele looping eterno de repetição. De colônia. Nós ainda temos o estigma de colônia. A gente não se encarou como um país ainda. Entendeu? Infelizmente. Tem que concordar com você. Infelizmente. Nós temos uma síndrome de colônia que é absurda. Absurda. Sabe? Nossa história é bem complexa, né? Porque ela vem de muito ódio, muita briga, né? Sim. Porque a gente teve os indígenas que foram invadidos pelos europeus e ainda trouxeram a escravidão. Sim. A base que nos formou, ela é muito complexa, é baseada na dor, na subjugação, né? Subjugar o outro, explorar, espoliar, né? Estuprar, enfim, destruir. Então, quando a intenção do início ela não foi boa, é difícil fazer a superação, né? Porque é como se a gente estivesse ainda pagando uma dívida ancestral, né? Eterna, né? Nós não superamos ainda o racismo, nós não superamos ainda o colonialismo, nós não superamos todas essas misoginia, o patriarcado, enfim, nós não conseguimos superar ainda porque a gente foi construído a partir disso aí, né? Nós temos no nosso DNA a dor dos nossos ancestrais todos, né? Que foram subjugados, torturados, né? Enfim. E isso é história recente, se a gente pensar bem, né? Nós somos um país novo, então é muito... Quanto tempo faz que a gente acabou com a escravidão? Gente, é ontem. Então, é complexo. Na verdade, a gente precisa estudar muita história, estudar muita geografia, precisamos estudar muito
como que a gente foi construído e por que que a gente... Eu falo assim, que tudo que eu vou analisar ou pensar, eu falo por que que é assim, a quem interessa? Essa pergunta, ela é uma pergunta que vale milhões. Tudo que acontece na sua vida você tem que perguntar, mas gente, mas a quem interessa isso que está acontecendo? Sim, Aí aquilo se desvencilha, né? Limpa, abre a mente, porque aí você entende todo o mecanismo que chegou até ali. Né? com Então, certeza. nós, como país, por que que nós estamos desse jeito? Divididos, polarizados, com dificuldade de encontrar nosso lugar no mundo, né? De ter certeza das riquezas que nós temos, que, como você disse, é uma coisa absurda, inimaginável, né? A gente nem sabe tudo que a gente tem ainda. A gente tem Não, remédio, né? A gente tem uma coisa maravilhosa ali na Amazônia, todos o Cerrado, enfim, todos os lugares. E a gente, por não ter essa autoestima, né? Esse autoconhecimento, a gente fica com essa sensação de que está faltando. Não se dá valor, a gente não dá valor para o país, né? Tudo que é de fora é mais bonito, é mais legal, inclusive culturalmente, como tendência até na arquitetura, a gente copia modelos e sim, replica coisa que não está adequada ao clima, que é um dos fatores do aquecimento também, isso, né? Infelizmente, a gente fez essa cópia de modelos de lugares frios, lugares que não tem nada a ver com a gente, com chuva. Então, edificações que estão conectadas com o clima, que a sustentabilidade é isso, né, também. Né? Trabalhar com matriz energética sustentável, criar edificações que estejam conectadas com o clima. Se a gente olha as cidades, Celso, eu convido todos que estão assistindo a gente, você, até eu mesmo vou fazer isso de novo, passear pelas cidades, enxergar de verdade as cidades, né? sim, sim. Fazer o caminhante que realmente aproveita o caminho, né? Que não está só indo para um lugar para o outro focado, só em chegar no lugar. Que Sim, é com certeza. o tá fluindo, né? Flanando pela Inclusive, essa é matéria de faculdade, tá? Estudo ambiente construído. isso, É muito importante. A isso. gente saía na aula de construção civil lá da faculdade, a gente saía por Taubaté para observar Taubaté e ver as construções, ver a história, o quanto a história foi alterada ao longo do tempo em várias áreas da cidade. Entendeu? Né? Porque a gente, no Brasil, a gente destrói muito, né, o patrimônio histórico, mas você é capaz de ver as camadas, né, Sim, se sim. sobrepondo de história, de prédios, mas principalmente a gente vê muita fachada espelhada, muito cimento, né, muita falta de gentileza urbana, tudo muito fechado, arquitetura hostil, que bloqueia o acesso, você não tem permeabilidade, você não vê, não tem aquela fachada ativa, feliz, convidativa. É tudo muro, grade e cerca elétrica e vidro. Então, assim, a cidade, ela não convida você para caminhar, né? Não tem arborização, não tem temperatura, porque se você não tem árvore, você não consegue, né? Não tem temperatura adequada para passear. Ciclovia, não tem parques lineares, não tem... Por exemplo, Rio Preto só tem aquele lugar com a represa. Pelo tamanho da cidade, tinha que ter uns 4, 5. Mas a gente está tão acostumado a ter pouco, que a gente fala, nossa, que bom que tem um. Mas, na verdade, olha como que é interessante, a gente se acomoda. Aí, quando você viaja para o exterior, você vê que uma cidade muito menor tem 3, 4. Né? Tem museu, coisa que não tem, que a gente também não tem no interior, que é ligada Não, à arte. Então, não, falta tá? muita coisa ainda, né? Eu fui para Córdoba, na Argentina, Sim. e eu fiquei impressionado com aquela cidade, Então, tá? Porque, primeiro que Córdoba teve a primeira faculdade na América Latina. sim, Eu não isso. sabia disso, fiquei sabendo. Segunda coisa, parques tem na cidade inteira. Inteira. Eu visitei 4 museus, eu e a Daisy. Então, a Deise. A Deise, sua esposa. Eu e a Daisy fomos a 4 museus lá em Córdoba. Eu andei a cidade inteira de forma tranquila. Caminhada, Lá tem Rambla também, né? Então você anda nas Ramblas e vai embora. fechadas, Tudo agradáveis. arborizado, tudo arborizado, sabe? E por sinal, que interessante, é a cidade onde nasceu Che Guevara. Olha lá, coincidência. Então, Che Guevara nasceu lá. E uma coisa muito interessante também, que eu vi lá, que aqui falta muito também em algumas cidades, infelizmente, algumas têm bastante, outras têm pouca. Tem muita cordialidade entre as pessoas. sim, Eles te tratam de forma cordial, entendeu? convida você. Se é uma cidade
caminhável, porque a cidade que ela é feita para o automóvel, ela aliena a pessoa. Ela perde o Justamente. centro da cidade. Você se sente inseguro, você desconfia do outro, você quer a distância do outro. A cidade caminhável, ela torna a cidade cordial. As pessoas, elas estão o tempo todo se conectando, Sim, andando, caminhando, mais educados, né? E mais felizes, porque como ela tem qualidade também de vida, ela está mais feliz, né? Então ela vai ser sim. mais agradável com o outro, não vai ser estressado, nervoso, bravo, irritado, né? E Você vê nós como que somos seres sociais, né? Né? Nós somos seres sociáveis. os gregários precisamos do encontro, sim, sim. Sim, Mas você veja como é complexo, porque no Brasil a gente tem um movimento contrário. sim, Tudo com grandes vias, avenidas, muito carro, é mobilidade totalmente individual, né? Não tem transporte coletivo como orientação para fazer a cidade funcionar. As pessoas moram muito longe do trabalho, então, assim, é todo um estresse que causa na pessoa e a pessoa ela perde o brilho, né? A qualidade de vida mesmo, né? E a gente percebe em cidades de médio porte em que tem essa caminhabilidade, em que as pessoas se conhecem, né? Elas gostam de ir no comércio local, quer dizer, você cria micro, descentraliza, né? sim, sim. Que é o modelo da cidade de 15 minutos, que começou em Paris, esse movimento, e a gente estuda que não é um centro só, são vários microcentros em que as pessoas vão caminhando de bicicleta, 15 minutinhos, não usam carro, tem mais saúde, porque caminha, os idosos, as crianças, tem segurança, mais gente na rua, menos perigo, né? Então, é bom para todo mundo. A gente, na verdade, já tem, não vou dizer tudo, mas tem quase tudo para fazer as cidades acontecerem de uma forma como tem que ser. Então, a pergunta é: a quem interessa que as cidades não sejam esses lugares agradáveis? Né? A quem interessa que as cidades não estejam adequadas para fazer frente à emergência climática e também não permitam que os humanos estejam, né, juntos aproveitando as cidades? Sim. Quanto mais alienados, mais sozinhos, mais egoístas, individualistas, em casa, só na rede social, muito mais fácil de ser manipulado, né? Sim. É simples assim. Então, que a gente fique atento, né? Quem pode, e encontre os outros humaninhos, sim, interajam, Sim. se apropriem do espaço público, se apropriem das cidades. A cidade é nossa. Eu acho que o recado final, que deve estar acabando já a nossa live pelo Não, tempo. nós estamos com quase 1h20 de live. Isso porque perdeu um pedaço, hein? Ó, Então, vamos liberar o pessoal para o pessoal não cansar da gente. quase, daqui a pouco dá quase dando 2 horas de live. Então, Então é o seguinte, eu falo. Denis, eu acho que vai dar outra live, porque tem muito assunto, né, em cima disso. Denis, assim, foi fantástica a live. A gente conseguiu realmente falar sobre vários aspectos da mudança da crise climática, Sim, tá? Que realmente a gente, infelizmente, chega a ter um pouco assustador depois do que aconteceu no Sul e o que pode vir a acontecer futuramente e é um intemperismo muito grande, é um extremismo muito grande no clima. Isso é preocupante. é Quando assustador. vê que Papua Nova Guiné, 2.000 pessoas soterradas por É, causa do deslizamento. Você vai para a Índia, problema. Inglaterra, problema. Alemanha, problema. Estados Unidos, problema. América do Sul, África, a Oceania, e tudo isso realmente começa a assustar um pouco a gente. Mas exato. eu creio que a gente está no caminho certo, tá bom? E que essa vitória no México, para mim, foi o que precisava para dar o up para a gente, para continuar na luta, tá? E foi um prazer estar com você aqui, como sempre, tá? Você sempre tão pautada, tão resiliente com relação a essa questão, né? Então, foi um prazer de verdade e espero que a gente faça outras, tá bom? Sim, Com essa, porque vale a pena. Essa conversa é sempre boa e levar informação é sempre muito bom, tá é bom? verdade. E muito obrigado Eu novamente. que agradeço. Obrigado por estar aqui, por ser essa pessoa tão fantástica que você é.
e que trabalha de uma forma totalmente diferente da maioria dos profissionais que eu conheço. Muito Tá obrigada. bom? Eu só queria dizer que eu agradeço demais o convite. Eu também concordo com você, estamos no caminho certo. E o recado final é que a gente se aproprie da nossa cidade, que a gente se aproprie da nossa cidadania e que a gente se movimente para fazer a mudança. Não espere que o vizinho ou outra pessoa vá fazer. Cada um de nós é responsável pela mudança e pela forma como o mundo vai estar daqui para frente, né? Então, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta. Um Tá bom? abraço a todos. Forte abraço Obrigada. a todos, obrigado por todos passarem por aqui, Obrigada a todos. tá? Boa Então, noite. forte abraço, Deise. Tchau. Obrigada igualmente.